E aí, tudo bem com você? Guilherme Eduardo aqui, seja bem-vindo a mais um episódio aí do hashtag Fogo no Parquinho. Para quem não conhece esse quadro, no meu perfil do Instagram, toda segunda-feira eu solto uma caixinha de perguntas, né, com hashtag Fogo no Parquinho, e as pessoas mandam perguntas, elas sendo polêmicas ou não. E na quarta-feira eu solto o vídeo respondendo, né, um direcionamento ou com um posicionamento da igreja, e às vezes eu dou uma minha opinião pessoal. Mas quem sou eu, né? Mas tá aqui para dar opinião pessoal também. E aí, vamos às perguntas. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, me segue no Instagram, curte, compartilha, ajuda a divulgar esse vídeo, porque isso vai me ajudar bastante. Porque toda vez que você curte, comenta, você mostra para o YouTube ou para o Instagram que meu conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. E quando você compartilha, você me ajuda ainda mais a divulgar a verdade, né? A verdade do Cristo, da igreja, que é interesse teu e é interesse meu e é interesse nosso. Mas vamos lá. Primeira pergunta: viúvo pode ser padre? Segunda: ficar excitado é pecado? Terceiro: por que os jovens são tão julgados assim dentro da igreja? Quarto: sex shop em si é pecado? E quinto, é só vocês capricharem, Cristo foi ou ele é comunista? Cristo é comunista? Antes de mais nada, para tudo isso que eu vou falar, eu quero que você deixe nos comentários aí a sua opinião. Antes mesmo de eu falar, e aí, qual que é a sua opinião? O que você acha? Viúvo pode ser padre? Cristo é ou ele foi comunista? Sex shop é pecado? Deixa nos comentários, beleza? Mas pau na goiabada. Viúvo pode ser padre? Vamos lá. Segundo o Código de Direito Canônico, podem ser sacerdotes os homens que tenham recebido o sacramento da confirmação, beleza? Que tenham se comprometido ao seu bispo por declaração escrita e assinada por seu próprio punho, dizendo que quer dedicar-se de modo perpétuo ao ministério sacerdotal, beleza? Que tenha comprovado ao seu bispo que não tenha outras responsabilidades que atentam contra a dita petição. Ou seja, alguém solteiro está apto para tudo isso. E o viúvo? Bom, o viúvo ele também pode ser padre depois que a esposa morre, porque quando você casa é até que a morte vos separe. Depois que a esposa morreu, você já está livre dos seus afazeres, né? Da sua aliança, do seu comprometimento. Aí vem uma coisinha básica também que você tem que ter discernimento. Você só vai poder ser padre se os teus filhos, né? Se você teve no casamento, e se você é um bom católico, você teve, né? Já estejam adultos, não sejam mais dependentes para nada de você. E aí sim, e se você tiver o chamado, né, se você se sentir chamado realmente, você pode ser padre tranquilamente. Tem o caso do padre Probo Vaccarini, acho que é isso que fala. Ele teve 7 filhos, 4 homens e 3 mulheres. E os 4 filhos viraram padres. E depois que a esposa morreu, ele entrou para o seminário e virou padre com 69 anos. Ou seja, ele recebeu o sacramento da ordem aos 69 anos de idade, né? Então, sim, respondida a pergunta. Vamos lá, ficar excitado por tudo, qualquer coisa, é pecado? Gente, eu vou deixar aqui em cima, no card, porque eu fiz um vídeo especificamente falando disso já. Mas dando só uma introdução aqui para não ficar sem resposta no quadro de hoje. Eu sempre falei, ficar excitado em si não é pecado. A questão é o que te leva a ficar excitado, o que te motiva a ficar excitado. Por exemplo, se for através da masturbação, né? Se você fica excitado através da masturbação, pecado mortal. Como eu já disse, masturbação é pecado. Se for através de pornografia, pecado também, porque já expliquei isso 1000 vezes em muitos vídeos meus. Eu não vou explicar tudo de novo aqui, porque o vídeo hoje já vai ficar um pouquinho mais longo do que eu gostaria, tá? Guilherme, mas não é nada disso que eu fico excitado. Eu fico excitado por simplesmente ficar, né? Então, algum problema você tem, entende? Se você fica excitado simplesmente porque você olha para uma menina no meio da rua e já fica excitado, e vamos dizer que... Vamos colocar um cenário mais ótimo possível para você, tá? Vamos dar uma suposição aqui. A menina tá se vestindo bem, tá recatada, não tem nada mostrando demais ali. Algum problema você tem, entende? Mas aí, como eu já disse em uma aula que eu falei sobre pornografia e masturbação, qual que é o problema aí? O problema é o seguinte: o nosso imaginário. Se você alimenta demais o teu imaginário
com coisa sexual, algo mais sexualizado, muito filme, muito seriado, sexualizado demais, você vai preenchendo a sua cabeça com isso. E quando você preenche a sua cabeça com isso, é isso que ela vai reproduzir sempre em qualquer circunstância que você está, entendeu? Então, o problema é o imaginário. Então, o que você tem que fazer? Alimentar bem o teu imaginário. Alimenta bem ele, alimenta com bom conteúdo, com bom filme. Eu já falei isso 1000 vezes em outros vídeos. Eu estou passando rapidão aqui para não deixar você sem resposta. Então, aí, Guilherme, eu fico excitado com minha namorada, por exemplo. Se você beija ela e você fica excitado, parabéns, você é uma pessoa normal. O problema é você não deixar isso continuar. Como assim, Guilherme? Se você sabe que sexo é só depois do casamento e você tá beijando teu namorado e você tá começando a ficar excitado, opa, vamos parar por aí, porque aí agora, daqui pra lá, o negócio já começa a ficar fogo no parquinho mesmo. Aí já fica fogo no parquinho demais. Então vamos dar uma esfriada aí, joga água nela, brincadeira. Dá uma afastada, cada um vai pra tua casa, ou se vocês souberem controlar, beleza. Então assim, depende de muitas circunstâncias. Não tem como eu falar para vocês assim, ó, isso é pecado, isso não é. Você tem que usar a tua cachola, o teu discernimento, estudar o que o catecismo fala. Assiste os meus outros vídeos que eu já falei sobre isso. Quando você começa a alimentar com muito conhecimento aquilo que a igreja traz, o catecismo traz, tudo, você já começa a ter uma capacidade maior de discernir, cara. Aí quando você tem uma capacidade maior de discernir as coisas, você tem uma probabilidade de tomar decisões mais assertivas, beleza? Guilherme, sex shop é pecado em si? Ele é pecado? Não, vamos primeiro para outra pergunta, que é a jovem. Por que o jovem ele é tão julgado assim dentro da igreja? Bom, vamos lá. O Papa Francisco, ele disse que nós temos que levar os nossos jovens a sério, né? Temos que dar voz para eles. Muitas vezes nós falamos dos jovens sem perguntar para os próprios jovens, né? Qual é a opinião deles, o que eles pensam sobre isso, sobre aquilo. O que eu queria dizer para vocês, tá? Que tá na hora de vocês bater no peito e falar, joga para mim que eu assumo a responsa, tá? Eu tenho certeza que muitos jovens já assumem a responsabilidade dentro da igreja, mas eu queria dizer para todos vocês que o futuro é hoje, já chegou, irmão. Essa geração que tá aí à frente, nossa, que é mais velha, tá cansada, sabe? E tá esgotada e precisa de sangue novo. Então o que poderia acontecer? A galera mais velha que tá aí à frente, que tem cabelo branco, muita experiência, usar da experiência que tem, do discernimento, da sabedoria que tem e falar pro jovem, ó, vai por aqui e taca ali pau, irmão. Deixa o jovem arregaçar, tocar fogo nesse mundo. Quando eu digo tocar fogo, eu digo num bom sentido. Entende? Às vezes o jovem só precisa de um direcionamento e de uma confiança maior. Porque hoje, o que eu tenho visto, tá? Um dia eu fui pregar num grupo de jovens, num encontro, na verdade, né? No final de semana. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar para essa juventude? Né? E aí, rezando assim, Deus foi colocando no meu coração, sabe? Eu falei, Guilherme, fala para eles a mesma coisa que você fala para qualquer pessoa normal. Você tem que levar essa juventude a sério. Fala para eles, ó, eu levo você a sério, Deus te leva a sério, né? E eu fiz isso, eu cheguei e falei, ó, eu não sabia o que ia falar para vocês, mas em oração Deus falou que era para eu levar vocês a sério. Então eu quero dizer para vocês que hoje eu estou levando vocês a sério e eu vou falar para vocês como se eu fosse falar para qualquer pessoa nesse mundo. E aí eu fiz minha pregação, tudo, e eu falei, eu tô te levando a sério, vocês podem me levar a sério também? E cara, no final do encontro, muito jovem veio falar comigo, eu falei, Guilherme, Deus falou comigo quando você disse que me levava a sério. Porque às vezes eu sinto que as pessoas não me levam a sério. E aí, quando o jovem sente que ninguém leva ele a sério, ele também não se leva a sério. Porque o jovem hoje dentro da igreja, ele tem aquela fama de ser irresponsável, de ser imaturo, de ser crianção, de não saber assumir responsabilidade, né? Tem essa fama, mas nem sempre é verdade. Tem uns que é assim mesmo? Tem, mas nem sempre é verdade. Então, eu queria dizer para a igreja inteira agora, que está me ouvindo, meus milhões de seguidores, como se eu tivesse, né? Mas você pode me ajudar, compartilhe esse vídeo. Para a igreja em si, que tá na hora da gente dar um passo maior ainda,
que é o quê? São as pessoas mais velhas levarem os jovens mais a sério, precisam ser levados, e vocês jovens se levarem a sério também, sabe? Bater no peito e falar, joga pra mim que eu resolvo esse negócio aí. Porque a igreja hoje precisa do jovem, da energia, do fogo que eles têm, porque os mais velhos, eles têm muita sabedoria, só que eles estão cansados. Então imagina se a gente juntar essas duas juventudes, eu posso dizer, o mais velho, que sempre vai ser jovem no coração, e o mais jovem realmente, que tem força. Já pensou se a gente junta essas duas gerações, falando mais sério agora, o que eles não podem fazer nessa igreja, o estrago que não pode fazer? Quando eu digo estrago, eu estrago de coisa boa, tá? De modo de dizer, do jovem mesmo, fala, não, eu vou fazer um estrago, deixa comigo, eu vou fazer esse estrago aí. Então, imagina o quanto nós temos de possibilidade de fazer a grande diferença nesse mundo, né? Então, jovem, tá na hora de você chegar e falar assim, ó, joga aqui que eu resolvo. Joga aqui pra mim que eu resolvo. Tá na hora, irmão, acorda. Acorda. Então, assim, realmente, tem muitos jovens hoje que não levam nada a sério? Tem. Mas tem muitos jovens que levam muito a sério, que assumem a responsabilidade e que fazem a diferença. Então, está na hora dessas duas gerações se juntarem e fazer um grande movimento dessa igreja e deixar essa igreja pegar fogo no espírito, entende? É isso que tem que acontecer, porque o jovem tem muita energia. Beleza? Então, eu acho que é isso. Eu gostaria que você, jovem, comentasse, deixasse nos comentários. Ó, Guilherme, concordo com o que você falou. Não concordo com o que você falou. Deixe sugestões. Você, que é uma pessoa mais velha, que está mais tempo na igreja, deixa nos comentários aqui também o que você propõe, né? Se realmente existe esse certo preconceito com a juventude mesmo, se não tem. A gente tem que chegar numa solução em conjunto. A gente tem que trabalhar para fazer as coisas acontecerem, para cada vez mais trazer esse reino de Deus para o mundo, né? E espalhar o reino de Deus por aí, beleza? Outra pergunta. Sex shop em si é pecado? Vamos lá. Sex shop em si, não tem como dizer que é pecado, tá? Claro que você tem que ter um grande discernimento de falar assim, bom, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não vou usar, tá? Claro que aí, aquilo que eu falei, pode não ser, mas será que me convém? Já adiantando aqui, eu, Guilherme, particularmente, pra mim não convém, tá? Mas, não tem como dizer que é pecado em si. Aí você vai falar assim, Guilherme, sex shop é coisa de Satanás, sex shop é coisa de demônio. Gente, se for ver nesse mundo, né, tá lascado. Por exemplo, Facebook, o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, sei lá, vou falar o nome dele direito, ele é pró-aborto. E aí? Então você vai deixar de usar Facebook, você vai deixar de usar Instagram, você vai deixar de usar o WhatsApp, porque essas três coisas dele. E ele apoia o aborto. Rede Globo, né? Todo mundo fala Globo lixo, todo mundo fala isso. E aí Telecine faz parte do grupo da Rede Globo, Sport TV faz parte do grupo da Rede Globo. E aí, você vai deixar de assistir seu Sport TV? É fácil falar, vamos aproveitar a Globo. Eu não vou assistir a Globo. Só o canal Globo você não vai assistir, o resto você vai. Entende? Então, assim, a gente não pode ser hipócrita de falar assim, vou deixar de tudo isso, ver tudo isso e vou morar numa caverninha. Vou lá pra uma caverninha da vida, ficar lá quietinho na minha, eu não vou evangelizar ninguém, não vou fazer nada. Aí você pode falar, mas Guilherme, eu uso das redes sociais para evangelizar. Justamente isso, é onde que eu queria chegar. Jesus mesmo falou, por quê? Por que que o impuro, a tocar no puro, ele dizendo, Jesus que sou eu, vou ficar impuro? Não, eu puro. Quando o impuro me toca ou eu toco nele, ele que tem que ficar puro, não eu impuro. Tem que ser o reverso. Ou seja, eu tenho que estar tão fincado na rocha, eu tenho que ter tanta certeza das minhas convicções, daquilo que eu acredito, que eu não vou me deixar por levar por essas coisas. São as coisas que, ao tiver em contato comigo, que vão ser transformadas. É isso que tem que acontecer, igreja. Né? Parece que eu estou pregando aqui, igreja. Mas é isso que tem que acontecer quando alguém, qualquer coisa, ou o ambiente que tiver entrar em contato comigo, é um ambiente que tem que ser transformado. É as pessoas que têm que ser transformadas, e não eu. Né? Se eu chego, entre aspas, no impuro, é ele que tem que ao tiver contato comigo, através pela força do poder do Espírito Santo, do Cristo que está em mim, que tem que ser transformado. Eu tenho que ter essa convicção aqui. Eu não posso achar que eu vou chegar num ambiente e esse ambiente vai fazer com que eu fique sujo.
Não, tem que ser o contrário. Pô, que Deus é esse? Que Espírito Santo é esse que não consegue... Que decisão é essa que você não consegue tomar? Entende? Não tô falando também que você tem que ir para qualquer lugar, que todo lugar te convém. Não é isso. Não tô dando um passe livre para você aqui, não. Se você tá entendendo dessa forma, sinto muito dizer, mas não é isso que eu tô falando. Não tô falando que você tem que sair por aí, vou com um prostíbulo, não sei o quê, porque o importante é as pessoas... É o ambiente ser transformado por... Não, irmão, não é assim também. Não tô dizendo isso, tá? Então, a gente tem que entender qual é o nosso papel fundamental como cristão. Então, voltando para o sex shop aqui, tem muita coisa dentro do sex shop, assim como tem dentro das redes sociais, assim como tem em qualquer lugar no mundo que não convém para um cristão. Por exemplo, consolo, vibrador, essas coisas aí, não convém para um cristão e nem para uma cristã. Isso é pecado e é pecado mortal. Se você tem um consolo, vibrador aí, menina, e sei lá, menino, eu não entendo muito essas coisas. Cara, joga isso fora, isso não é pra você, entende? Isso não é pra você. Se você entender a importância da sexualidade em si, você vai entender que você não precisa disso, entendeu? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o intuito do vídeo, mas aí eu posso fazer um vídeo só falar sobre isso também, qualquer coisa, deixa nos comentários se você quiser aí, pede, Guilherme, vamos falar só sobre essas coisas, da sexualidade. Beleza, a gente faz. Já tem vários no meu canal do YouTube, mas a gente faz mais um especificamente sobre esse assunto. Então, tem muita coisa dentro de um sex shop que não convém para um cristão. Mas é pecado em si? Não tem como eu dizer que é. Agora, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Você acha que convém você ir no sex shop? Se sim, amém. Se não, amém. Para mim não convém, beleza? Próxima pergunta. E para finalizar o assunto do sex shop, eu queria dizer para vocês o seguinte, às vezes as pessoas também perguntam, Guilherme, mas e aí? Eu posso apimentar um pouco mais a relação, fazer alguns jogos legais com meu esposo, o lingerie, não sei o quê? Claro, gente, é normal isso aí. Isso é normal dentro de um casamento, né? Você usar uma lingerie para o seu esposo, você ter alguns jogos para vocês brincarem, se excitarem. Claro, jogos saudáveis, pelo amor de Deus. Jogos saudáveis. Isso é a coisa mais normal do mundo dentro de um casamento. Você tem que fazer isso, né? Para não cair na monotonia. Acho que eu vou errando as palavras. Então, aproveita, sabe? Seja criativo dentro do teu casamento. Seja criativo. Propõe alguns joguinhos. Chega com o teu esposo uma surpresa, sabe? Uma lingerie nova, alguma coisa assim, uma roupa mais excitante. Sejam criativos, beleza? Se vocês quiserem a gente bater um papo, fazer uma live só sobre isso, onde vocês vão perguntar, não sei o que, deixa nos comentários também. Acho que ia ser legal a gente bater um papo sobre isso aí, beleza? Agora sim. Pessoal. Olha, então vamos para a próxima pergunta, né? Me perguntaram aí, Guilherme, Jesus foi comunista? Mas antes de responder essa pergunta, se Jesus foi comunista, nós temos que responder o que é o comunismo, né? Porque muita gente no meu pessoal vem perguntar, Guilherme, o que é o comunismo? Então, hoje, né, na quarta-feira passada, eu trouxe um convidado especial e nessa quarta eu também vou trazer um convidado especial, que é o Abel. Abel, antes de mais nada, fala aí quem é você, de onde você está falando, né? O que você faz da vida? Você tem um Instagram, né, que você evangeliza? Fala aí pra gente um pouquinho disso. Sou Abel, como o Guilherme já acabou de dizer. Eu sou do estado do Rio Grande do Sul, eu sou estudante por enquanto. Eu tenho 17 anos, recém. Então, eu tenho um Instagram aí que eu faço meus posts aí, procuro evangelizar também, mais nos stories, inclusive. Eu costumo botar bastante caixa de perguntas, então eu interajo bastante com o pessoal por lá. Então, é mais ou menos isso que eu faço. Eu trato também bastante a respeito das virtudes, da vida de oração e também alguns outros temas que são ligados com o catolicismo, né? Que são bem interessantes. Abel, vulgo nerd católico. Pensa num cara que estuda. Quantos anos você tem, Abel? Eu tenho 17 agora. 17, olha isso. 17 anos e é nerd desse jeito, tanto que estuda. Eu com 28 anos nas costas, eu não sei tudo que ele sabe, é pra acabar. Já faz, papai. Mas, Abel, e o Abel tá namorando, né, Abel? Sim, sim.
Namorando. Isso é importante dizer. Verdade, né? Ô, Abel, mas então diz aí pra gente, o que é o comunismo, cara? Cara, assim, de forma bem direta, o comunismo é um modelo econômico sangrento e diabólico. De forma bem direta, assim, né? Porque a gente pega ao longo da história, ou seja, a gente tem dois modelos econômicos, né? Que é o capitalismo e o comunismo, né? Ou o socialismo, enfim, você pode chamar da forma como você quiser. Ou seja, o capitalismo ele visa, por exemplo, as propriedades privadas, né? As empresas, ou seja, você ter o seu negócio, você ter a sua casa. O E no comunismo, comunismo isso não existe. o comunismo, você tá falando? O Isso. capitalismo. Ah, tá, beleza. E no comunismo isso não existe esse negócio de propriedade privada, ou seja, tudo é controlado pelo governo, ou seja, tudo o que você faz, tudo o que você consome, a quantidade que você consome e também o tempo que você passa aí na internet, também tudo isso pode ser controlado pelo governo, né? Ou seja, essas censuras aí que acontecem por exemplo, na internet, assim, isso é uma espécie de comunismo, né? Ou seja, lógico, é um comunismo assim, diferente do um comunismo implantado na história, foi um comunismo muito mais forte, que a gente vê, né? Foi um comunismo muito pesado, assim, que resultou em mais de 100 milhões de mortos, né? A gente pode citar, por exemplo, na Coreia do Norte, a gente pode citar na China comunista, na União Soviética, na Alemanha Oriental, inclusive nos países vizinhos aqui do Brasil, na América Latina, né? Então, na Cuba, Venezuela, na Nicarágua, enfim, a lista é enorme, assim, De de uma países. de uma forma didática, assim, o comunismo seria é, como que a gente pode explicar de uma forma mais simples para os leigos? Porque veio muita gente perguntar para mim, Guilherme, o que é o comunismo? Todo mundo está falando se Jesus é ou não é, e eu não sei o que é. Mas de uma forma mais simples, assim, como que você poderia dizer o que é o comunismo? O comunismo, ou seja, não tem assim, uma hierarquia de classes, né? Como a gente tem no capitalismo, por exemplo. No comunismo, todo mundo ganha assim, igualmente. Só que isso, infelizmente, não funciona. Né? É muito bonito, né? Essa mentalidade que todo mundo vai ganhar o seu salário igualmente, né? Só que isso, infelizmente, não funciona. Todo mundo ganha igualmente, só que todo mundo também empobrece igualmente. Todo mundo vive na única classe, todo mundo é pobre. Ou seja, o teu país ele não produz, ele não evolui, ele não prospera. Ou seja, ele permanece sempre na pobreza. E isso, infelizmente, mata os seus de fome, né, porque elas não produzem. E também, por exemplo, o governo controlando tudo, piora mais ainda a situação. Né? Então, o comunismo, de forma bem resumida, seria isso, né? Eu acho que um exemplo que cabe muito bem na cabeça das pessoas é, por exemplo, uma classe de aula, né? Nós temos os alunos. Tem uns que tiram 10 e tem uns que tiram 2, só que todo mundo tem que ter a mesma nota. Então, divide a quantia da galera que tirou 10, que tirou 8, tirou 7, da galera que tirou 2, tirou 3, tirou 4. Vamos supor que a média geral ficou em 6. Quem tirou 10 fica com 6 e quem tirou 2 fica com 6. Isso é injusto, né? Porque se todo mundo tem que ter a mesma nota, o mesmo salário, ou seja, aquele que se esforça mais fica com 6 e aquele que se esforça menos também ficou com 6. Então, se todo mundo tem que ter a mesma quantia de tudo, de alimento, de moradia, de aluguel, de salário, então, no final das contas, é mais injusto ainda, porque eu vou ficar com a mesma quantidade de salário com você que produz mais do que eu. E você vai ter a mesma quantidade de salário que eu, que produzo menos, né? Então, é uma forma incoerente de fazer as coisas. É isso que eu estou pensando ou não é? Sim, sim, é exatamente, né? Ou seja, o comunismo ele se resume basicamente nisso, né? Nessa igualdade de tudo, assim, né? E também com o governo intervindo em todas as suas escolhas e ações. É basicamente isso. De Certo. forma bem E didática. aí, então, a gente responde. E aí, Abel, Jesus foi comunista? Não, a resposta é não. Isso é muito óbvio, né? Porque o comunismo, primeiro, que ele surge há muitos séculos depois de Cristo, assim, né? Muito, muito tempo depois, né? Segundo, Cristo não veio para assumir um partido político ou ser um revolucionário. Não, ele não veio para fazer isso. A missão dele é muito clara, né? É o único Filho de Deus enviado para a Terra para nos redimir do nosso pecado a fim de que a gente seja salvo, para nos libertar da escravidão do pecado. É basicamente isso a missão de Cristo. Não tem nada a ver com o comunismo. Só que da onde que surge essa mentalidade? Surge lá na passagem que o jovem rico vai até Jesus Cristo e perguntar o que eu preciso para fazer para ganhar o reino dos céus, né? Aí Cristo diz, ó, siga os mandamentos. E ele diz, não,
eu já sigo os mandamentos há um bom tempo. Então Cristo diz, ó, vende tudo que você tem e dê aos pobres, se queres ser perfeitos. Aqui entra uma questão que a gente deve saber interpretar muito bem na Escritura, que é o seguinte: aqui se trata de uma questão espiritual. Aqui ele está falando de santidade, ele não está falando de política. Ou seja, quando ele diz o seguinte, para você dar esmola, para você dar o que você tem, então ele está dizendo o seguinte, para você desapegar se você quiser. Se você quiser, ou seja, a diferença do comunismo, o comunismo ele impõe a força que você dê as coisas que você tem às pessoas, que você divida com as pessoas, a força. Cristo, ele está recomendando, se você quer ser perfeito, se você quer desapegar das coisas desse mundo e focar nas coisas espirituais, nas coisas mais elevadas, então você se desapega, como uma recomendação. Como dizia também nos Salmos, né, você comerá do fruto do seu suor. Ou seja, aqui a gente pode quebrar completamente esse argumento de que Cristo é comunista, por exemplo, né? Por que ele diz para o jovem rico, né, para você, né, dar as coisas aos pobres? Porque ele diz o seguinte, porque é muito mais fácil um rico, por exemplo, é muito mais fácil um camelo entrar num buraco feito por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque um rico, ele tem muito poder aquisitivo das coisas, ele tem muito poder em mãos. E aqui a gente está falando de uma batalha espiritual. Ou seja, uma pessoa rica, ela vai ter muito mais condições de fazer as coisas, ela vai ter muito mais poder sobre as outras por causa do dinheiro. E isso faz com que ela seja tentada, né, a soberba, ao orgulho, a avareza, a luxúria, né? Então, vários esses pecados capitais que podem levar essa pessoa à condenação. Ou seja, se você é, por exemplo, muito rico, você então também tem que ser mais vigiante ainda, você tem que ser mais vigilante, né, para que você não caia nesses pecados. E é isso que Cristo está dizendo aqui, né? Se trata de uma batalha espiritual e também de uma questão de santidade, né? De você se desapegar das coisas desse mundo para então viver então para as coisas espirituais, né? Buscar as coisas espirituais mais elevadas. Não tem nada a ver com a questão do jovem rico, do comunismo. O que eles fazem basicamente é pegar então essa passagem, então adaptar ao que eles querem que isso seja, né? Então eles pegam a passagem, eles pegam o que é comunismo, eles encaixam, então, essa passagem junto com o comunismo para justificar o que eles querem que seja, né? Ah, então, se Cristo disse isso, então quer dizer que ele é comunista, quer dizer que ele está querendo implantar isso aí. Uma outra passagem que eles podem utilizar também é aquela do salário, que o patrão ele chama várias pessoas para trabalhar de manhãzinha, né? Chega às 8, ele dá uma moeda de ouro. O outro chega meio-dia, ele também dá uma moeda de ouro. Outro chega à tarde, o outro que chega às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar, quando chega às 6 ele também recebe uma moeda de ouro. E aí o cara que chegou cedo falou assim, peraí, você está dando a mesma quantia para ele do que para mim? Eu trabalhei mais do que ele. E aí Jesus fala, ué, você está achando ruim de eu ser bom? Eu estou sendo caridoso. Né? Então as pessoas também utilizam dessa passagem para falar que Jesus era comunista. E as pessoas não entendem a mensagem que o Cristo quer passar. Porque ele não fala assim, vocês têm que fazer isso. Ele fala, você está achando ruim que eu estou sendo bom? Eu faço o que eu quiser do meu dinheiro. Mas porque ele é bom. Assim como os dons. Ali ele está falando de dom, de graça. Porque hoje, o que nós temos que tirar um pouco dessa passagem? Se você, Abel, é uma pessoa ruim e eu sou uma pessoa boa, nós dois temos um novo dia, nós dois temos o sol nas nossas costas, nós dois temos tudo, cara. Tudo que um tem, o outro também tem, quando se trata de natureza, do sol, de tudo. Ou seja, sim, a graça que Deus me dá, ele também te dá gratuitamente, né? Então, as pessoas não entendem muito essa questão da bondade e da caridade de Deus. Claro que Deus também é justiça, que ninguém deva esquecer isso, né? Deus é amor e também é justiça. Então, as pessoas, elas começam a pegar as passagens e interpretá-las do jeito que elas querem, ao invés de interpretá-las do jeito correto. Por isso que a Igreja Católica diz, né, que ela é a guardiã, né, então nós temos os 3 pilares, a palavra, a Sagrada Escritura, magistério e a doutrina, né, a tradição, a Sagrada Tradição. Então as pessoas, elas têm interpretado a palavra, o Cristo, do jeito que elas querem, e não é bem assim, tanto que se elas for ver bem o que o Cristo fala sobre o amor, é que eu devo dar a cada um aquilo que é necessário, aquilo que necessita. Nem sempre o que você precisa é o que eu preciso, Abel. Então, se você precisa de mais, você vai ter mais do que eu. E aqui o mais não é quantidade,
mas é a necessidade. Por exemplo, igual eu e minha irmã. Se eu tô doente e a minha irmã não, quem carece mais de atenção, quem carece mais de um carinho, de um maior cuidado? Eu ou minha irmã? Naturalmente que eu. E não quer dizer que a minha mãe ame mais a minha irmã do que a mim. A diferença é que, neste momento, eu careço mais de atenção. Então, as pessoas confundem muitas coisas, o que Jesus quer dizer, então é complicado, cara. Sim, exatamente. Elas, infelizmente, as pessoas acabam não indo atrás também, ou ver, por exemplo, um padre ou alguém de autoridade falando isso e acabam levando como uma verdade, né? Sim, sempre tem que ficar alerta com esse tipo de coisa, né? Porque o diabo, ele, inclusive, pegava os versículos e lá no deserto jogava contra Cristo para tentá-lo, né? Então, sempre tem que ficar muito esperto quanto a isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A pessoa que defende, não digo por ignorância, mas se ela entende, conhece a verdade, e mesmo assim defende que Jesus é comunista, essa pessoa está pecando, ela está sendo herege. Explica para nós o que acontece nisso. Olha, eu acho que seria mais uma blasfêmia, né? Acho que não se trata de uma heresia porque não se trata de uma questão de dogma, assim, não está negando um dogma de fé. O senhor herege é aquele que conhece, que sabe a verdade dos dogmas, mesmo assim o nega, mesmo assim escolhe não ver os dogmas, né? O que é um dogma? Uma verdade de fé, e um herege é aquele que escolhe, né? Aquele que escolhe no que vai crer. Eu não creio na virgindade de Maria. Então ele está escolhendo o que ele quer crer. Eu acho que seria mais uma questão de blasfêmia, chamar um pecado contra o Espírito Santo, assim, chamar o Cristo de comunista, né? Você atribuir ele a um regime econômico sangrento e diabólico, né? É mesmo, ou, por exemplo, chamar Cristo de nazista, por exemplo. Talvez chamar Cristo de comunista seria ainda pior, porque o comunismo matou muito mais que o nazismo, né? Entendi. Cara, eu acho que é isso que o pessoal perguntou e a gente está respondendo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem mensagem no privado do Abel, mandem mensagem no privado aqui no meu perfil também, não tem problema nenhum. Já quero deixar claro que eu não sou especialista no assunto, né? O Abel, não sei, ele pode até ser, e se não é, ele entende muito bem, porque ele é um menino estudioso, mas eu não sou especialista no assunto. Então, a gente tem que correr, né, atrás das pessoas que entendem bastante do assunto para nos auxiliar em algumas respostas. Então, assim, eu também, claro que dei uma estudada, senão eu não saberia dar o exemplo para o Abel aqui, mas isso é legal. A comunidade católica é um ajudar o outro, é você ser humilde e reconhecer que às vezes você tem algumas limitações. E isso é legal, né? De poder ajudar outras pessoas, contribuir com outras pessoas e outras pessoas contribuírem com você também. Então, Abel, de coração, irmão, Deus te abençoe muito. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, né? Por estar vindo conversar aqui comigo e por estar tirando a dúvida dessa galera aí, né? Que tenho certeza que esse quadro está sendo muito especial, que já é o 10º episódio. Então, é isso aí. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que a gente não pode também esquecer falando em amor aí, de Cristo e tudo mais, não pode esquecer também da caridade, que é a virtude que está sobre todas as outras e que está muito ligado com a correção fraterna, né? Ou seja, se você conhece alguém que ainda pensa dessa maneira, assim, né? Envie esse vídeo para ele ou tenta explicar com suas palavras que não é bem assim, né? Que as coisas não são como falaram para elas, né? Então, acima de tudo, a caridade e a correção fraterna nesse sentido. Então, por mim é isso. É justamente o que você falou, né? Essa correção fraterna. Então, enviem, né, esse vídeo para os teus amigos, para os teus professores, né? E ajuda a gente de levar, né, o evangelho, a verdade, porque quanto mais a gente ajuda outras pessoas a enxergar a verdade, a gente constrói um mundo melhor, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Obrigado, Abel. Amém. Valeu. Até a próxima. Bom, quero agradecer demais por você ter assistido esse vídeo. Eu peço a gentileza, novamente, se inscreve no meu canal do YouTube, me segue no Instagram, curte, comenta, compartilha, ajuda a divulgar cada vez mais, né, esses vídeos que eu tenho feito. Cara, esse episódio 10 ficou massa demais do hashtag Fogo no Parquinho. Mas enfim, quero fazer um convite para você, tá?
logo logo eu vou estar lançando a segunda turma da Masterclass Dominando a Fera Interior. São 3 aulas no domingo que a gente dá ao vivo, tá? A primeira turma a gente fechou em 50 pessoas. Essa turma eu não sei se a gente vai ficar em 50 ou vai mais, porque depois a gente abre um grupo no Telegram e acompanha essa galera, vai trocando ideia com ela, vai dando direcionamentos e por aí vai. Então, assim, é uma masterclass, né, domando a fera interior, onde nós vamos falar sobre temperamentos para você se conhecer melhor, você ter um conhecimento de si, não que isso é regra, mas isso te ajuda a se conhecer e se doar para o outro, né, e se doar para si mesmo. Então você se conhece melhor o outro. Aí tem a segunda aula que é de pornografia e masturbação, onde nós vamos explicar com argumentos tanto religiosos quanto científicos, provando para você como isso faz mal, como isso te afeta e como você pode fazer para se livrar disso, né? Para você começar a trabalhar isso em você. E o terceiro é sobre relacionamentos saudáveis. Você vai aprender a ter um relacionamento saudável consigo mesmo e com o próximo, né? Então isso serve tanto para amizade, namoro, casamento. Cara, a primeira turma foi sensacional demais, tá? Depois a gente vai soltar alguns comentários de alguns alunos que fizeram a Masterclass, tudo, que fez esse acompanhamento com a gente. Cara, foi demais, beleza? Peço que você reze por mim, pela minha missão, reze pela minha família, tá? E é isso. Deus abençoe vocês e até a próxima. Deus abençoe e tchau, obrigado!